Olá pessoal, tudo bom? Vou estar falando um pouco do livro de Apocalipse, mas o meu sentimento é falar do ponto central deste livro. Não vou estar falando do julgamento sobre o anticristo, o falso profeta, o julgamento sobre toda a terra, sobre o exército do anticristo. Não vou estar falando dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças da ira de Deus. Gostaria de abordar o ponto central de Apocalipse. Gostaria de estar falando de todos os aspectos que encontramos da pessoa de Cristo neste livro. Cristo é a pessoa qualificada por Deus para realizar todas as obras que estão para acontecer, tanto o julgamento sobre todas as coisas. Hoje, graças ao Senhor, Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Mas no final dessa era, o Senhor virá como juiz de Deus. E Apocalipse revela por que Ele é o juiz de Deus. Pois Ele é a pessoa qualificada para exercer tal autoridade. O livro de Apocalipse contém 26 itens sobre que é o Filho de Deus. Uma vez que há 26 letras no alfabeto, podemos dizer que Cristo é todas as letras, de A a Z. Ele é suficiente para formarmos qualquer palavra. Você quer formar a palavra luz? Ele é o L, o U e o Z. Com Cristo podemos formar qualquer coisa positiva. Consideremos agora brevemente cada um dos 26 aspectos de Cristo encontrados em Apocalipse. O primeiro aspecto, o Filho, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Jeová, o Salvador, e Cristo é o ungido de Deus. Está em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. O segundo aspecto que encontramos, o Filho é a fiel testemunha. Apocalipse 1 e 5. Ele é a testemunha de Deus. Embora ele seja Deus, ele é também a testemunha de Deus. Sem ele, não podemos conhecer, ver ou ganhar Deus. Deus é testificado por ele. Terceiro aspecto. O Filho é o primogênito dos mortos. Apocalipse 1 e 5. Deus tem 2 criações no universo. A criação por meio de sua primeira obra e a criação por meio da sua segunda obra. Enquanto o nosso corpo permanece na primeira criação de Deus, nosso espírito está na segunda criação. Nosso espírito foi regenerado. Isso significa que ele foi recriado. Desse modo, ele pertence à segunda criação de Deus. Em ambas as criações de Deus, Cristo é o primeiro. Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz que Cristo é o primogênito de toda a criação. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, nos diz que ele é o primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro a ser ressuscitado dos mortos, e nós o seguiremos. Aqui a frase, o primogênito dos mortos, indica a criação de Deus em ressurreição. Isso significa um novo começo. Na primeira criação de Deus, houve um começo. Na segunda criação de Deus, em ressurreição, houve um outro começo. Quando fomos regenerados, experimentamos um novo começo na segunda criação de Deus. O outro aspecto, o Senhor é o soberano dos reis da terra. O Filho é o soberano dos reis da terra. Apocalipse 1 e 5. De acordo com a história, o calendário de cuja pessoa você usa é a pessoa a quem você está sujeito. Se alguém usou o calendário de certo rei, deve ter estado sob o domínio daquele rei. Eles o chamam de calendário internacional, mas na verdade é o calendário de Cristo. Dessa forma, inconscientemente, admitem que ele é o seu soberano. No universo há um único soberano. Hoje, toda a humanidade usa o calendário de Cristo e está sob o seu domínio. Ele é o soberano de todas as nações.
O outro aspecto, o Filho é o Filho de Deus, Apocalipse 2:18. Como Filho de Deus, ele é o próprio Deus, ele é o verdadeiro Deus. O outro aspecto, o Filho também é o Filho do homem, Apocalipse 1:13. Como Filho do homem, ele é um homem genuíno com humanidade. Ele é tanto o próprio Deus como o homem perfeito. O Filho é o primeiro e o último, o princípio e o fim, e o alfa e o ômega. Apocalipse 22:13. Parece que o princípio, o primeiro e o alfa é a mesma coisa, e que o fim, o último e o ômega também é a mesma coisa. Mas isso não é uma questão de parecer, mas de aspectos diferentes. Ser o primeiro não significa necessariamente que você é o fim. Ser o primeiro significa simplesmente que você é o primeiro e que antes de você não havia nada. Entretanto, ser o princípio não significa apenas que você é o primeiro, mas também que você começou algo. Qual então é a diferença entre o alfa e o princípio? Determinada coisa pode ser o princípio, mas pode não ter nem conteúdo nem continuação. Ser o alfa e o ômega significa que você é o conteúdo e a continuação completos. Cristo sendo o alfa e o ômega, a primeira e as últimas letras do alfabeto grego, indicam que ele também é cada letra do alfabeto. Para ser o princípio e o fim, você precisa tomar determinadas medidas. Cristo não é só o primeiro, mas também o princípio. O princípio do plano e do operar de Deus. O operar de Deus começou e terminará com Cristo. Esse Cristo também é o conteúdo e a continuação do operar de Deus, porque ele não é apenas o princípio e o fim, mas também o alfa e o ômega. Em outras palavras, o Filho, Jesus Cristo, é tudo. Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim do operar de Deus, e o conteúdo e a continuação de tudo que Deus está fazendo. Pelo fato de as letras gregas de alfa a ômega abrangerem todas as letras do alfabeto grego, podemos dizer que Cristo é cada letra para compormos palavras, sentenças, parágrafos, capítulos e livros. Aleluia! Ele é tudo! Outro aspecto, aquele que vive. O Filho é aquele que vive, é aquele que morreu, reviveu e vive para sempre. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. O Filho é o Santo. Aquele que vive é o Santo. Apocalipse 3:7. Aquele que tem a natureza santa de Deus, que santifica. O Filho é o verdadeiro. Cristo também é o verdadeiro. Apocalipse 3:7. Alguém que é genuíno e real de todas as formas. O Filho é o fiel. Em Apocalipse 19:11, vemos que Cristo é o fiel, aquele que é digno da nossa confiança. O Filho também é o Amém, em Apocalipse 13:14. O título Amém tem vários significados. Primeiro, realidade. Segundo, sim. Terceiro, assim seja. Ele sendo Amém, significa mais do que podemos dizer. Amém é o mesmo que clamar o nome do Senhor. Quando dizemos amém, queremos dizer, ó Senhor Jesus. Aprendemos todos nós a dizer amém. Outro aspecto do Filho. Em Apocalipse 3:14, é-nos dito que o Filho é a origem da criação de Deus. Cristo é a origem da ação de Deus para criar o universo. O Filho é a raiz e a descendência de Davi. Apocalipse 22:16. Isso significa que ele é tanto a raiz como o ramo de Davi. Mais uma vez, vemos que ele é tudo.
Como a raiz, ele é o primeiro, o princípio e o alfa. Como o ramo, ele é o último, o fim e o ômega. O Filho, ele é o cordeiro e o leão da tribo de Judá. Ele é o cordeiro leão. Para o inimigo, ele é o leão. Para nós, os redimidos, ele é o querido, precioso cordeiro. Aleluia! O Filho é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Apocalipse 19:16. O Rei dos reis refere-se à sua autoridade e o Senhor dos senhores ao seu encabeçamento. Ele é a autoridade e o cabeça de todo o universo. O Filho é a palavra de Deus. Apocalipse 19:13. A expressão de Deus por Cristo ser a palavra, ele e a Bíblia são um. Não leia a Bíblia sem lê-lo e não contate a Bíblia sem contatá-lo, meu amado irmão, minha amada irmã. Ao chegarmos à Bíblia, precisamos perceber que ele próprio é a palavra de Deus. Em Apocalipse 22:16, vemos que o Filho é a estrela da manhã. Em Malaquias 4:2, ele é revelado como o sol, mas aqui ele é revelado como a estrela da manhã. Sendo o sol, ele está relacionado principalmente com as pessoas da terra. Mas sendo a estrela da manhã, ele está relacionado com seus crentes vigilantes, comigo e com você. Para aqueles que vigiam e esperam a sua volta, o Senhor aparecerá como a estrela da manhã. Embora desejo vê-lo como sal, agora estou aguardando para vê-lo como a estrela da manhã. O Filho, em Apocalipse 21:23, é revelado como a lâmpada que contém Deus como a luz. A luz é a própria essência da lâmpada, e a lâmpada irradia a luz. Deus é a essência de Cristo e Cristo irradia Deus. Em Apocalipse 21:2, vemos que a Nova Jerusalém é a esposa de Cristo. Isso implica em Cristo ser o marido e que toma o povo redimido de Deus como a sua esposa. Finalmente, Cristo é o outro anjo em Apocalipse 10:1, enviado por Deus para levar a cabo a sua comissão. Se colocarmos todos os 26 itens juntos, teremos uma visão clara do que é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que maneira tão especial o livro de Apocalipse revela Cristo para nós, nos mostrando que o nosso general que está diante de nós e nos preparando hoje para ser o exército do Deus vivo. Como ele é qualificado, irmãos. Encorajo os irmãos juntos, a cada dia, está conhecendo mais o Senhor. Creio que cada palavra de Deus que tocamos pela fé, ela é uma semente que está gerando fé nos nossos corações. A palavra de Deus não volta vazia, ela se cumpre, pois ela é viva, pois ela é uma pessoa viva dentro de cada um de nós. Creio que estamos vivendo o fim desta era. É o momento de estarmos nos preparando para a volta do Senhor, orando e vigiando, aguardando a nossa estrela da manhã. Tudo isso que falamos a respeito do Senhor Jesus, revelado no livro de Apocalipse, mostra que o Senhor deseja nos tornar vencedores. O Senhor deseja que sejamos ao seu lado, para juntos, no final dessa era, participarmos de tudo que está para acontecer. O Senhor está à nossa frente. O Senhor está nos chamando. O Senhor está chamando a tua vida, amado irmão. Cada aspecto desse Cristo, se tomarmos, desfrutarmos da pessoa do Senhor, quanta riqueza ganhamos. Espero que essa palavra esteja nos posicionando dentro do centro da vontade de Deus, fortalecendo cada um de nós
a nos preparar para a volta do Senhor, para que naquele dia não sejamos pegos de surpresa, mas que possamos ter muito azeite nas nossas vasilhas. O próprio Senhor Jesus disse que ninguém sabe a hora e o dia que Ele voltará. Ele virá como ladrão, virá de surpresa, Ele virá em secreto para arrebatar os seus eleitos, os seus escolhidos. Que nesse dia possamos ser achados aprovados, preparados, fiéis a Ele. Gostaria nesse momento de estar orando junto com você. Juntos, abrir o nosso coração para o Senhor. E eu creio que nesse momento, que o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, a testemunha fiel, a palavra de Deus, vai estar entrando mais na nossa vida, transformando mais o nosso ser, nos fortalecendo, nos fazendo crescer. Vamos buscar o Senhor juntos nesse momento? Ó Senhor Jesus, eu te exalto, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pois o Senhor está à nossa frente. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano sobre os reis da terra. E eu creio que o Senhor está nos chamando a cada momento, pois o Senhor deseja nos fazer perseverar em Ti, na Tua palavra, em Teu nome. Ó Senhor Jesus, toma a frente da vida de cada pessoa, Senhor, que está recebendo essa palavra. Senhor Jesus, entra na vida de cada irmão, de cada pessoa, de cada irmã, Senhor, nesse momento. Traga soluções, Senhor, aonde não há, Senhor. Traga cura, traga o Teu refrigério, a Tua força, o Teu vigor. Traga o Teu renovo, a restauração, o avivamento. Renova a esperança de cada pessoa, Senhor, nesse momento. Restaura a fé, restaura o ânimo. Tira toda a tristeza, toda a dor, todo o desânimo. Ó Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Queremos estar sempre junto a Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, está Te seguindo, pois Tu és o nosso modelo. Senhor Jesus, Tu encabeça, Senhor, todas as coisas e subjuga, Senhor, todo o mal que está tentando cercar a vida das pessoas, querendo impedir que os irmãos continuem perseverando até o fim. Ó Senhor Jesus, eu repreendo todo esse mal e libero a vida de cada um, Senhor, que está recebendo essa palavra, Senhor. Eu libero a vida deles para Ti, Senhor. Senhor, venha desembaraçar, tira todo o embaraço do nosso caminho, para que possamos livremente continuar em plena comunhão com o Senhor, Te conhecendo, Te recebendo, tendo intimidade contigo, Senhor. Ó Senhor, aprendendo a Te amar, aprendendo a confiar mais em Ti, a esperar somente em Ti, Senhor. Então tira dos nossos olhos todas as ilusões deste mundo. Nos liberta de todo o fascínio desse mundo. Queremos nos apegar mais à Tua palavra viva e absorver a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, quero guardar a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti, Senhor. Ó Senhor, Tu és soberano e hoje Tu és o nosso advogado. E num dado momento o Senhor virá julgar todas as coisas, pois Tu és o homem perfeito, qualificado por Deus para realizar tal obra, Senhor. Tudo que está escrito no livro de Apocalipse mostra as obras das Tuas mãos, obras que eu creio que, ao Teu ver, já estão realizadas. É questão só de momento, Senhor. Isso mostra como Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o El Shaddai, o Deus que tudo pode, que tem todo o controle desse universo. Então tira de nós todo o medo, toda a ansiedade, toda a insegurança. Abençoa os amados irmãos, Senhor. Quero estar compartilhando essa palavra para os irmãos. Que não seja eu falando, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo esteja aplicando, Senhor, cada palavra no coração de cada pessoa nesse momento, trazendo a Tua luz, a Tua direção, suprindo, Senhor,
com o teu poder, com o poder da tua vida vencedora, dando a vitória aos irmãos e a todos que estão assistindo e recebendo esta palavra, Senhor. Então tenha misericórdia de nós, Senhor. Queremos cada momento, Senhor, estar mais sensível a Ti, Senhor. Tira o medo do coração das pessoas, Senhor, dos irmãos, das irmãs. Tira toda a incerteza. Dá-nos o coração hoje confirmado em Ti. Um coração que não se abala diante das situações, mas que permanece fiel somente a Ti, Senhor Jesus. Eu te louvo e te peço, Senhor. Toma cada um dos irmãos em Tuas mãos. Ó Senhor Jesus, eu abençoo, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, amém.